Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste novo dia. Estamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje vocês estão vendo eu aqui de novo num ambiente diferente. Eu quis gravar esse vídeo aqui ao ar livre, na sombra desta árvore. Eu estou aqui no Paraíso da Serra, Estância Paraíso da Serra, do meu irmãozão Milton Campos, aproveitando o feriado lá em Goiânia. Vim para cá com a esposa e os netos. Para os irmãos terem uma ideia da beleza disso aqui, eu estou na beira do lago da Serra da Mesa. Eu vou mostrar aqui, virar a cá. Olha a beleza do lago aí, ó. Isso é vídeo. Coisa bonita aqui, né? Estamos desfrutando deste momento aqui de muita tranquilidade. Mas vamos lá, continuar a leitura da palavra de Deus hoje para ler Levítico capítulo 26. E vamos à leitura, versículo 1. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Eu vou fazer como fiz no último vídeo, apesar de não ser tão longo, são 46 versículos, mas eu já vou tecendo alguns comentários. O título nessa Bíblia aqui, dessa primeira parte da leitura, é a recompensa da obediência. E começa pontuando alguns mandamentos de maneira bem curta e objetiva. O primeiro é prevenindo os israelitas de caírem na idolatria dos cananeus e dos povos ao redor, orientando a não fazer imagens nem colunas sagradas, não colocar pedra esculpida, estas coisas para se curvar, e a ênfase está no final do verso 1, eu sou Javé, o Deus de vocês. Só Javé é Deus, os outros são deuses inventados por seres humanos. O verso 2, guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou Javé. Então, guardar o sábado, que era o símbolo do pacto, é como uma pessoa casada que olha para a sua aliança de casamento. Para nós cristãos, eu já expliquei isso, o símbolo da nossa aliança com Deus é o cálice da ceia do Senhor. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Recordem o sacrifício, olhando para o cálice. No caso do israelita era o sábado, está lá em Êxodo capítulo 31. O sábado era o símbolo da aliança do Monte Sinai. Versículo 3, se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa e a terra dará a sua colheita. E as árvores do campo darão o seu fruto, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Isso é princípio bíblico, princípio eterno. A nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus não deve ser em busca de recompensas, porque tudo que nós já temos e somos foi dado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia promete que Deus abençoa de maneira especial aquele que lhe obedece, que é fiel à sua aliança. Ele falou do sábado para relembrar a aliança, então é um pacto, é uma aliança. Fidelidade à aliança traz bênção. Olha a promessa do verso 6. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. A espada aqui é símbolo de guerra. O povo teria paz na sua terra por causa da sua fidelidade ao seu Deus. Verso 7. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão à espada diante de vocês.
5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Deus guerreia pelo seu povo, é outro princípio dito no Velho Testamento, não aqui, mas aqui fala dessa questão de que 5 perseguem 10.000, é a maneira de dizer que não seria vencida as guerras pela capacidade do exército, mas pelo favor de Deus a favor do seu povo. Verso 9. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos. Deus quer que sejamos prolíferos. E os multiplicarei, guardarei a minha aliança com vocês. A nação se multiplicar é bênção de Deus. Isso é doutrina bíblica. Eu fico preocupado quando cada vez mais o povo se distancia do propósito de Deus e restringe a multiplicação. Eu, de vez em quando, o pessoal da Redenção me ouve falar disso com muita frequência. Se eu tenho 3 filhos e se eu estivesse começando agora a minha vida de casado, com a mentalidade que eu tenho agora, eu teria muito mais filhos. Não sei, meia dúzia talvez no mínimo. Mas agora eu estimulo os outros a viverem a palavra e a se multiplicarem. Versículo 10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Deus prometendo a prosperidade das colheitas. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Olha que promessa, Deus no meio do seu povo. Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou Javé, o Deus de vocês, eu sou o Senhor, com letras maiúsculas é Javé, que os tirou da terra do Egito, e no nosso caso de cristãos, que nos tirou da escravidão do pecado, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Com Deus, seguindo a Cristo, o cristão anda de cabeça erguida. Versículo 14, mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, sabe que tem o outro lado, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Então você vê que seria, Deus está dizendo, vai ser o oposto. A atitude oposta de vocês vai ser o oposto da minha resposta a vocês. Faz lembrar da carta aos Hebreus, onde diz das sentenças para quem desprezaram a aliança do pacto com Cristo. As palavras são duras, né? Não vou ler agora. Se alguém quiser a referência, me pergunte aí nos comentários, eu lhe mando. Hebreus 10, ali pelo versículo 25, mais ou menos. Aliás, eu vou já ver essa referência para você ver como no Novo Testamento a promessa para quem despreza a aliança, quebra o pacto com Cristo, as palavras são duríssimas, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo, olha aqui, ó, 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha o 29. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As palavras são duras para quem? Para nós. Essa aqui é para nós cristãos. Aquela lá é para o israelita, que já era dura.
E aí o autor de Hebreus está dizendo que para nós cristãos, como a nossa bênção é muito mais ampla, a sentença de castigo também é muito mais ampla. Mas vamos lá. Voltando para Levítico 26, versículo 18. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde. E farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Essa expressão, quebrarei o seu orgulho rebelde. Muitas vezes o cristão está sofrendo as consequências do seu pecado, porque Deus está demonstrando a sua misericórdia, querendo que o sujeito se quebrante, se humilhe. Tem gente sofrendo por causa do seu orgulho, da sua rebeldia. Versículo 20, a força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão o seu fruto. Continuando o verso 21, se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. E a sentença no Novo Testamento é muito maior, porque a condenação não é simplesmente ser afetado por problemas dessa vida, mas a promessa é o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. É pior. Verso 23. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados, e trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Olha a questão do pacto. Ele começou falando do sábado, que era símbolo do pacto do Sinai. E eu enfatizei que o símbolo do nosso pacto é o cálice da ceia do Senhor. A promessa de Deus aqui de castigo para os rebeldes é terrena. A promessa do Novo Testamento para o castigo dos rebeldes é para a eternidade. Versículo 25. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão no único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Lá quando nós estivermos lendo o livro de Deuteronômio, nós vamos ver isso aqui com muito mais ênfase, né? Na pronúncia das bênçãos e das maldições. É muito mais detalhado, mas aqui já é uma dose dolorida de promessa de castigo. Verso 29. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. A Bíblia condena a idolatria e associa a idolatria também à prostituição. Por exemplo, você quer ver isso? Romanos capítulo 1. Veja que a idolatria está associada à prostituição, à perversão sexual. Aqui ele está condenando exatamente a idolatria, que levava as pessoas a uma degeneração horrível. Inclusive muitos dos cultos dos ídolos daquela época, dos povos daquela época, envolviam orgias sexuais, sacerdotisas do sexo, né? E aqui uma outra coisa que ele fala é da questão de que é condenado também é porque antes ele falou que as pessoas iriam chegar numa situação que teriam que comer a carne dos próprios filhos, porque os cultos a alguns deuses se oferecia criança em sacrifício. Veja, é tipo, plantou, colheu.
Verso 31, deixarei a cidade de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. O pessoal, às vezes, aqui me permita dar esse destaque, o pessoal diz, o Deus do Velho Testamento é muito duro, manda matar e tal. Meus irmãos, se você pensar em cultos idólatras que envolviam sacrifícios de criança e a maldade daquele povo, o Deus do Velho Testamento ainda foi muito tolerante e paciente, deu muita oportunidade. E o castigo prometido aí diz, o Deus Pai de Jesus no Novo Testamento é amor. Mas a promessa é o lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. É pior do que isso aqui. Porque aqui é promessa terrena, porque também promete bênção terrena. No Novo Testamento, as bênçãos são promessas espirituais, mas a sentença de castigo também é espiritual. As bênçãos são eternas, o castigo é eterno. Versículo 32, desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos. Lembram do capítulo de ontem? Do ano sabático? O povo não observou o ano sabático e lá na frente nós vamos ver que os 70 anos do exílio na Babilônia foi cobrança dos anos sabáticos que não foram observados. E ele continua dizendo, e a terra descansará desfrutará os seus sábados. 35. Quando estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. 36. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como fugindo da espada sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Olha agora o verso 40. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e a oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Então Deus está dizendo, se arrependa, o remédio para o retorno da comunhão é o arrependimento. Isso aqui faz lembrar, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esta palavra é para nós, igreja do Senhor Jesus. Precisa de arrependimento e voltar-se para o Senhor de todo o coração. E Deus está dizendo que sempre que o seu povo se voltar, ele estará de braços abertos para receber. O filho pródigo, o retrato do filho pródigo lá no livro de Lucas. O pai, quando o filho pródigo se arrepende, cai em si, reconhece o seu pecado e resolve voltar, ele descobre que o pai está de braços abertos o esperando. Então o nosso Deus, apesar do rigor do seu castigo, que é a colheita dos frutos, das sementes que nós mesmos plantamos, ele, nosso Deus de amor, nosso Pai amoroso, estará de braços abertos esperando os filhos arrependidos se voltarem para ele. Muitas vezes as pessoas estão apanhando da vida e persistindo no erro, e o que precisa é reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua doença, como Jesus disse.
Não necessitam de médicos sãos, ou os que acham que estão são, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Muita gente está precisando se arrepender. Cristãos precisam se arrepender. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles. Nós somos infiéis, mas Deus não quebra a sua aliança. Nós quebramos, nós desobedecemos, mas Deus não quebra a sua aliança. Ele diz, qualquer tempo que se arrepender, eu restauro a aliança. Pois eu sou o Javé, o Deus deles, eu sou o Senhor. Javé aqui com letras maiúsculas, Senhor com letra maiúscula. É a tradução de Javé, que é o nome inefável com o qual Deus se revelou inicialmente a Moisés e posteriormente aos israelitas. Verso 45, mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou Javé. Deus não esquece a sua aliança com o seu povo. Deus está pronto a perdoar. Deus está pronto a dar nova oportunidade. Versículo 26, são esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas por intermédio de Moisés. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Esperamos que esta palavra seja esclarecedora e edificante para você. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmãos da igreja. Se puder, compartilhe em outras redes sociais, como X, Facebook ou outros, tá certo? Deixa um like nesse vídeo para impulsionar ele aí na plataforma, tá bom? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal e gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, um capítulo por dia, se inscreva no canal, você é muito bem-vindo, tá certo? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pelo novo dia, pela nova oportunidade, novas experiências, de novos aprendizados. Obrigado a Deus pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento do seu lar, da sua vida. Pai, muito obrigado a Deus pela proteção, pela direção e pela provisão que o Senhor tem dado às nossas vidas. Louvado seja o seu santo nome. Pai, muito obrigado especialmente por nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Obrigado pela sua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que alimenta o nosso espírito, que fortalece a nossa fé. Ó Pai, louvado seja o seu santo nome. Meu Deus, agora, em nome de Jesus, pedimos a sua bênção sobre cada um dos nossos irmãos, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre todas as áreas da sua vida, meu Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que, por onde quer que formos nesse dia, com quem quer que cruzarmos o nosso caminho, nós sejamos bênção nessa nova semana que está se iniciando. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os doentes, tocando com o seu toque curador. Os doentes do espírito, da alma e do corpo, as doentes que estejam doentes em casa, no hospital, na UTI ou até desenganados pelos médicos, faça milagre a favor do seu povo. Se vai usar os médicos, medicamentos, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre o lado dos meus irmãos, estabelecendo a paz entre os casais que porventura estejam em conflito. Ó Deus, estabelecendo a paz entre os pais e os filhos, entre os irmãos, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus reine com amor, alegria, paz, paciência, humildade,
mansidão, domínio próprio, ó Deus, para louvor e honra e glória do seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Ó Deus, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um, em nome de Jesus. Ó Pai maravilhoso, que o Senhor esteja guiando os passos do seu povo em todo esse dia, protegendo, livrando de gente má, de doenças, ó Deus, de acidentes, de ataques do inimigo. Guarda e protege o seu povo, dirige, meu Pai, sob a sombra das suas asas. Meu Pai, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, em tudo quanto fizermos nesse dia. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa palavra seja muito edificante para vocês. Pode comentar aí no vídeo as suas impressões, o que você achou desta reflexão, se concorda ou discorda de alguma observação que fiz, ou destaca alguma coisa que eu deixei passar em branco aí, tá bom? Os comentários dos irmãos ajudam o vídeo também a ter alcance na plataforma aí, tá bom? E amanhã, se Deus quiser, às 5h30 da manhã, estaremos de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Eu vou deixar vocês com a imagem do Lago da Serra da Mesa aqui, eu estou em frente a ele aqui, ó. Grande abraço a todos os meus irmãos.